As promessas de Deus, força e renovação em tempos de tribulação. Nos dias de hoje, é impossível negar as dificuldades e os desafios que se apresentam diante de nós. Vivemos em um mundo onde as crises parecem se multiplicar, seja no campo pessoal, emocional, social ou político. No entanto, o Deus eterno, que nunca falha em suas promessas, nos oferece algo que transcende a compreensão humana. Força para o cansado, renovação para o desfalecido. É nesse cenário de agitação e incerteza que as promessas divinas nos convidam a olhar para a palavra com confiança renovada, sabendo que, apesar de tudo, Ele está conosco, pronto para nos sustentar. Que possamos, portanto, refletir sobre essas promessas à luz da Bíblia e buscar em Deus a paz e a força que só Ele pode oferecer. Em Isaías 49:29 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Esse versículo ressoa como uma luz no fim do túnel para todos que se encontram exaustos. Vivemos um tempo onde o cansaço físico e emocional é um fardo constante. Contudo, Deus promete nos fortalecer, não de maneira superficial, mas em profundidade, dando-nos um vigor sobrenatural que transcende o entendimento humano. Se você está cansado, não se desespera, porque Ele já providenciou o que você precisa para se reerguer. A palavra nos garante que Deus sempre haverá de nos sustentar. Quando olhamos para a vida, percebemos que as lutas não são simples nem curtas. Às vezes, o desgaste parece insuportável. Contudo, em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo nos ensina a buscar a força na fraqueza, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Esse princípio divino revela que, ao nos sentirmos fracos, estamos mais aptos a receber a força divina. Em vez de se desesperar, sabemos que, nas lutas, nossa fé é refinada e somos transformados. Deus não apenas nos dá força, Ele a multiplica de forma abundante, renovando o nosso espírito e fortalecendo a nossa mente. A promessa de Deus também é um alicerce de esperança. Em momentos de crise, muitos se sentem sem direção. Mas a palavra nos diz em Romanos 5:3-5, que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Quando enfrentamos dificuldades, Deus não nos abandona. Ele está trabalhando em nossa vida para nos fortalecer e nos levar a um novo nível de maturidade espiritual. As promessas de Deus não são apenas para momentos de paz, mas especialmente para os tempos de guerra interior. Em Mateus 8:26, Jesus, ao acalmar a tempestade no mar, declarou: "Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé?" Ele nos ensina que, em meio às tempestades da vida, não devemos temer, mas confiar em sua fidelidade. Através da sua palavra, podemos confiar que Ele jamais nos deixará e que a tempestade é apenas uma oportunidade para vermos seu poder em ação. A promessa de força de Deus não é condicionada às circunstâncias externas, mas à sua presença constante em nossa vida, seja qual for a batalha. Muitas vezes, o cansaço não é apenas físico, mas também existencial. A vida parece perder o sentido diante das provações. Porém, em Efésios 3:16, Paulo ora para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Deus nos dá forças não só para suportar, mas para viver com propósito, para cumprir a missão que Ele nos deu. Nossa força vem diretamente de sua presença e do seu Espírito, que nos guia para além das dificuldades diárias. Jesus, em Mateus 11:28, nos convida: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Não apenas as nossas forças são renovadas, mas o nosso descanso é restaurado. Quando nos entregamos à sua presença, Ele nos dá um descanso profundo.
que não é o descanso físico, mas aquele que acalma o espírito. Em um mundo que prega a exaustão constante, a promessa de Deus nos lembra que o verdadeiro alívio está em estar com Ele, em seus braços de amor e cuidado. Em João 8:32, Jesus afirma: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A força que Deus nos dá também é acompanhada de sabedoria. Muitas vezes nos sentimos fracos porque não compreendemos as situações. A verdade de Deus, revelada em Sua palavra, nos fortalece e nos liberta das mentiras que nos aprisionam. À medida que buscamos a verdade, Ele nos guia, iluminando nosso caminho e nos dando força para seguir, mesmo nas situações mais difíceis. Em Joel 2:25, Deus promete: "Restaurarei os anos que foram consumidos." Em muitas ocasiões, sentimos que o tempo perdido não pode ser recuperado. No entanto, a promessa de Deus é restauradora. Ele pode renovar todas as coisas que foram destruídas pelo cansaço, pela dor e pelo pecado. Não há tempo perdido que Ele não possa restaurar. A força que Ele oferece vai além da recuperação física. Ela nos traz de volta ao propósito divino para a nossa vida. Hebreus 10:25 nos exorta: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas advertindo-nos uns aos outros." A força que Deus nos dá também se manifesta na comunhão. Em tempos de fraqueza, os irmãos na fé são instrumentos divinos para nos sustentar. A unidade do corpo de Cristo é um dos meios pelos quais Deus renova as nossas forças, pois a oração, o encorajamento e a partilha nos impulsionam para a frente. Por fim, em Apocalipse 21:4 é prometido: "Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não será." A maior promessa de força e renovação é a esperança da vida eterna, onde todo o sofrimento cessará. Mesmo que enfrentemos tribulações nesta vida, sabemos que há uma glória eterna, com os olhos fixos na eternidade, sabendo que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Glória eterna, esperando por nós. Essa promessa nos dá força para suportar as dificuldades temporárias. Vivemos em tempos de intensas tribulações, onde os desafios parecem crescer em proporções desmesuradas a cada dia. O mundo moderno nos oferece inúmeras distrações, conflitos internos e externos, e uma constante busca por algo que preencha o vazio do coração. Mas, como nos ensina a palavra de Deus, é nos momentos de maior dificuldade que Sua presença se torna ainda mais palpável, nos guiando e sustentando. Em meio a tantas adversidades, Ele nos convida a descansar nele, a confiar em Suas promessas e a crer que, apesar da tempestade, Sua paz transcende o entendimento humano. Assim como Deus sustentou seus filhos nas Escrituras, Ele continua a nos fortalecer, a nos renovar e a nos dar a coragem para avançar. Quando nos sentimos fracos, Ele é a nossa força. Quando a vida nos parece sem direção, Ele nos dá a visão para caminhar com propósito. O que vemos ao nosso redor é um reflexo das lutas internas que travamos. Mas em Cristo encontramos a verdadeira paz, que não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, mesmo no vale da sombra da morte, não estamos sozinhos. Sua fidelidade não falha e Sua graça nos basta. Em nossos momentos de fraqueza, Ele se faz forte. Quando a desesperança se aproxima, Sua esperança nos ilumina. A cada passo que damos, Ele caminha ao nosso lado, renovando nossas forças, restaurando nossas almas e reavivando nossa fé. Em tudo o que enfrentamos, há uma verdade imutável: Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. Mesmo quando os ventos são fortes e as ondas parecem altas, Ele acalma a tempestade e nos ensina a confiar nele. Portanto, que nossos corações se abram para a Sua palavra, que nossa fé se fortaleça e que, em cada batalha, possamos olhar para o alto e sentir Sua presença inabalável. Não importa o que o mundo diga ou faça,
A verdade eterna de Deus em nós é a nossa âncora, nossa rocha firme. Em uníssono com os que buscam a sua face, oramos com reverência, invocando o poder do nosso Pai Celestial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Fico imensamente grato pela sua atenção e por dedicar um tempo para estar aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Sua inscrição é muito importante para que eu continue